Muito bom dia, pessoal. Então, hoje, quarta-feira de cinza, dia 5 de março, voltando aqui, né, depois de alguns dias aí de carnaval aí, né? Eu não fui no carnaval, mas fiquei aí estudando, fui para Gramado e Canela, lá numa chácara, né? Enquanto todo mundo se divertia, eu estava lá nos meus livros, lá, e tudo descansando, e agora voltando a gravar mais algumas videoaulas aí para vocês, tá ok? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer mesmo? Vamos dar um passo adiante no nosso estudo, tá? Eu até me dei o trabalho aqui de escrever, tá? De resumir para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, tá ok? Da parte teórica e depois a gente vai para a parte prática. Vamos dar um passo adiante do nosso curso aqui, vamos começar a ver aqui a questão do Java Beans. Ok? Então, que é uma coisa que eu via que os alunos me cobravam, sempre me pediam, professor, ensina Java Beans, ensina servlets e coisa e tal. Então então vamos ensinar isso aqui para vocês aqui. E vocês vão ver que, na verdade, é uma coisa extremamente fácil e simples. Então, pessoal, Java Beans são componentes de softwares escritos em Java. Opa, aqui eu já vi que eu escrevi errado. Não é descrito, é escrito. Certo? Deixa eu salvar já esse trem aqui. São escritos em Java. Pessoal, na verdade, é uma classe que tu cria lá em Java. Isso é um Java Bean, tá certo? São os feijõezinhos. Ok? Então, como eu escrevi aqui, essas classes são reutilizáveis e é usado como uma camada específica para regras de negócio que complementam o sistema e separa a programação do designer. Então, pessoal, vocês viram que até então, o que foi que nós fizemos aqui, por exemplo, tudo que a gente fez aqui, ele ficou um tanto misturado. Veja que aqui nós temos programação Java, então a parte de designer aqui ficou misturada junto com a parte Java. Então o que tu pode fazer? Tu pode encapsular essa parte aqui, certo? Em uma outra classe e só chamar essa classe aqui dentro e trabalhar com ela, tá ok? Então é isso aqui que nós vamos estar fazendo a partir de agora. A gente vai estar encapsulando e aí você vai poder ter na sua equipe, então, o cara que vai se preocupar só com layout, o cara que vai se preocupar só com as regras do negócio e tudo mais, tá ok? Então, assim as regras do negócio podem ficar separadas do código JCP, ficando seguros e encapsulados. Então, isso aqui é aquilo que eu estava falando para vocês. A gente separa a parte Java da parte, então, do JSP, ok? O que mais que nós temos aqui? Um designer poderia nem fazer ideia do que tem nessa classe Java, apenas iria chamar, tá certo? E dessa forma tu pode dividir as tarefas dos web designers e dos programadores, porque em uma equipe grande você poderá ter lá um pessoal só que cuida da parte de layout, outro cara que cuida só da programação pura Java, das regras de negócio, da parte realmente importante, tá, ok? Da tua lógica. Você pode usar um Bean para uma classe Java que acessa um banco de dados, pode criar um Bean para cadastro de produtos, um Bean para manutenção, outro Bean para fazer algum cálculo, retornar algum valor, etc. Assim, tudo ficará separado no teu sistema. Isso realmente é uma coisa fantástica, tá ok? Um Bean que você criar poderá ser utilizado em diversas aplicações diferentes ou reutilizar o mesmo componente diversas vezes no mesmo sistema, tá ok? Então veja, pessoal, o que a gente fez aqui. Por exemplo, nós criamos aquele conexão nas aulas até então. Onde é que está a conexão aqui? Onde é que está a conexão aqui? Esse cara que nós criamos, veja que isso aqui não é um componente, isso aqui é um código, tá certo? Que foi inserido todas as vezes que a gente usava a conexão, a gente inseria esse código através do include. Então não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui, aliás, nem é programação orientada a objetos. Veja que aqui foi criado aqui. Isso aqui depois ele era adicionado através do include. Então isso aqui não tem nada a ver com um Bean, certo? Mas eu poderia transformar isso aqui em um Bean, certo? Em um Java Bean e depois simplesmente chamar ele dentro da minha aplicação, certo? Aí sim a gente estaria trabalhando com o Bean, tá certo? O que mais que? Ele é composto basicamente de 3 elementos. Propriedades, que são os meus atributos, né, que são, na verdade, aquelas variáveis que a gente cria. Métodos, getters, setters, regras de negócio e métodos construtores, tá ok? Tudo isso aqui a gente vai estar trabalhando a partir de agora, pode ficar tranquilo que nós vamos debulhar, eu vou debulhar isso aqui para vocês, tá bom? O que mais? Algumas regras
com relação ao Java Bean. Então, a convenção criou algumas regras para que um objeto Java Bean possa de fato ser utilizado por outros sistemas de maneira uniforme, no caso padrão, distribuída e independente de plataforma. Então, pessoal, para que uma classe Java possa ser considerada um Java Bean, então existe uma convenção, certo, onde você deve criar ele de tal forma, certo, que outros sistemas poderiam pegar aquela classe e trabalhar com ela de forma uniforme, certo, conseguir ler os dados, conseguir setar os atributos, pegar informações e tudo mais, tá ok? Então, a primeira delas, método construtor vazio, tá certo? Então, você deve criar, na tua classe, você deve criar explicitamente um método construtor vazio, que na verdade é o public com o mesmo nome da tua classe, tá certo? Se você não criar, ele automaticamente cria para você. Só que se você criar um método construtor passando alguns parâmetros, ele anula aquele que é criado automaticamente. Então, por isso que você deve explicitar o método construtor vazio, para que se depois você tiver que criar um método construtor com parâmetros, ele não substitua esse construtor vazio. Eu vou fazer uma aula só explicando sobre essa questão do método construtor vazio já para vocês, tá ok? Provavelmente na próxima, na outra, vai ser um só sobre o construtor vazio. O que mais? Outra regra, todos os atributos, né, as tuas variáveis devem ser privados, e você deverá criar os métodos que irão acessar os atributos set para escrita e para leitura o get. Meu Deus, eu tô feio aqui, rapaz, de enxergar aqui. Tá louco? Não deu aqui ainda? Escrita aí. Certo? Implementar interface serializable para possibilitar ao BIM a propriedade de persistência de dados, né? Processo conhecido como serialização de objetos, para que você possa, então, ao criar o objeto, poder posteriormente recuperar todas as informações que tem dentro dele sem correr risco de perder nada, tá ok? A gente vai estar trabalhando isso aqui mais para frente também, e seus identificadores devem ser escritos sempre com letras minúsculas. Na verdade, pessoal, isso aqui tudo já é mais ou menos uma boa prática de programação que até ensinei no meu curso de Java SE3, né? A questão aqui dos atributos, dos set, dos gets, tudo isso aqui eu já ensinei para vocês. Então, resumindo para vocês, Java Beans nada mais é do que uma classe escrita em Java, certo? Deve seguir um conjunto de convenções da especificação Java Beans para que possam ser reconhecidos de forma geral. As suas instâncias são simplesmente objetos, ou seja, quando você instancia ele, está instanciando ele vai ser um objeto, tá certo? Aquilo que a gente fazia, o nome da classe, daí dava um nome igual a new, o nome da classe, é isso aí, essa instância a gente vai estar fazendo agora nas próximas videoaulas, pode ficar tranquilo, vocês vão entender bem na prática isso, né? Podendo você fazer referências a ela em outras classes ou scriptlets JCP, ou seja, a classe é completamente reutilizável. Então, se tu criar um BIM aqui, tu quer reutilizar ela lá na tua aplicação móvel, lá, certo? Lá com Android, lá tu pode estar reutilizando. No Java para desktop, certo? Lá no JCP, aonde for você pode utilizar, porque ele é uma classe, simplesmente, tá ok? Um BIM deve conter todos os seus atributos encapsulados, private, e só devem ser acessados através dos métodos getters e setters, conforme eu já expliquei antes para vocês, tá ok? Assim ele vai ser considerado um BIM. Se você criar uma variável, um atributo lá que não é privado e que a pessoa pode acessar ele, então ele não vai ser considerado então um Java Beans, tá certo? Ele vai ser simplesmente uma classe Java. Os BIMs devem ser encapsulados, ou seja, seus atributos variáveis somente devem ser acessados através dos métodos getters ou sets. Isso aqui eu já escrevi lá em cima, né? Ok. Todo BIM deve ter um método construtor vazio, tá certo? Aquilo que eu falei antes. E cada BIM que for precisar dados deve implementar a interface serializable, tá bom? Beleza? E com isso, então, eu dei essa explicação do que é um Java BIM, tá ok? Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando com isso aqui, vamos criar Java BIMs, vamos acessar através das tags JCP, vamos criar instâncias dele para a gente usar. Vocês vão ver que é muito legal e, com certeza, vocês vão entender muito essa questão e vão ver que é extremamente simples. Vão chegar a dar risada isso aqui de tão fácil que é, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau!